Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a Laís Ramires. A Laís é artista das artes da cena desde 2006 e é formada pelo Conservatório Carlos Gomes em artes cênicas. Em sua trajetória, soma o trabalho de atriz à direção de produção, coordenando projetos como o espetáculo Via Crucis e a mostra de teatro Cena Bárbara. Membro titular da cadeira de artes cênicas do Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara do Oeste, atua ativamente nas políticas públicas para a cultura no município. É fundadora da Ciarte Móvel de Teatro, na qual participa como atriz de 5 dos 6 espetáculos em repertório da companhia, circulando com os mesmos pelo país. E aí, Laís, tudo bem? Tudo bem, Marta, e você? Tudo em ordem. Laís, conta um pouquinho para mim por que você decidiu cursar artes cênicas. Eu decidi cursar artes cênicas no conservatório porque eu já vinha de uma prática do teatro. Então, eu tinha feito vários cursos livres ao longo aí da minha vida. Desde que eu tinha, sei lá, uns 14 anos, eu comecei na prática com cursos livres. E aí comecei a me aproximar do fazer artístico, das companhias locais. E aí, em 2006, eu entrei para o grupo de Atos, que desde então, né, era dirigido pelo Otávio Delaneza, que sempre foi uma referência, né, aqui no município, e dessa participação aí no grupo de Atos, com o Anel de Magalhães, eu fui sentindo essa necessidade de me aprimorar, porque eu fui descobrindo cada vez mais que o teatro era algo que me alimentava muito como ser humano, e eu queria fazer disso a minha profissão. Então eu fui buscar o conservatório em Campinas em 2009 e me formei então em 2011 lá, embora eu acredite muito que a formação no teatro, ela vem muito da prática, né? Só a técnica, só a teoria, ela não forma ninguém. Você precisa também ter essas duas coisas aliadas. Eu fui para o conservatório e dei seguimento nas minhas buscas na prática teatral aí ao longo da vida. A gente não para nunca, né, de estudar e pesquisar. Teatro é um constante aprendizado, Laís? Totalmente. Teatro, a gente costuma dizer que é sacerdócio e é um constante aprendizado, uma constante busca. A gente nunca está totalmente preparado. Cada novo espetáculo, a cada novo trabalho, a cada novo projeto exige da gente uma imersão muito intensa, muito aquilo que a gente escolheu fazer e trabalhar para aquele momento. A gente está o tempo todo nesse ciclo, nessa busca. É impossível fazer teatro e dizer que eu estudei, me formei lá no conservatório em 2011 e ok, tá ótimo, é impossível. A gente tá o tempo todo buscando e se aprimorando. Laís, o artista é aquela pessoa que bateu a cabeça porque sabe-se que é difícil ser artista, principalmente de teatro, porque a remuneração às vezes nunca vem, porque você começa num teatro amador, depois você vai tentando uma profissionalização, mas sabe-se que é difícil chegar a um patamar que você é bem remunerado. Então o artista bate a cabeça quando decide ser artista. O artista, ele toma essa decisão porque o teatro, a arte, aquilo que a arte provoca, acaba sendo maior, falando mais alto do que todas essas questões. É lógico que a gente acaba vendo um grande número de pessoas que acabam passando pelo teatro e acabam não permanecendo até mesmo por essa questão financeira, mas eu acredito muito que é possível unir as coisas. É lógico, é difícil. Se eu disser que dá para viver bem, dá para ficar rico, dá para... Não dá. A gente sabe que não, porque a valorização do trabalho do artista, ela é muito falha no nosso país. Mas a gente acaba escolhendo trabalhar o triplo, às vezes, do que alguém que tem uma carga horária fixa, né, numa empresa, mas para ter esse prazer de fazer aquilo que a gente acredita que realmente faça diferença.
nossa, né? Eu acho que a satisfação que a gente sente ao terminar um espetáculo, ao terminar um projeto e ver que ele realmente fez a diferença naquela comunidade ou para uma pessoa que assistiu, isso nos alimenta muito. Então faz a gente ter coragem para enfrentar todas essas dificuldades que a gente enfrenta no nosso país. Então acho que a gente bate a cabeça, mas a gente também recebe muito carinho. Então a gente vai oscilando. A gente vai, tira daqui, coloca ali. É difícil, não deveria ser assim, deveria ser muito melhor remunerado o trabalho artístico, mas ainda acredito nessa possibilidade. Você prefere ser atriz ou diretora? Eu prefiro, sem dúvida nenhuma, trabalhar como atriz. Eu acredito que a direção, ela tem algumas exigências específicas, não que a atuação como atriz não tenha, mas eu acredito que eu tenha uma habilidade maior para trabalhar como atriz. Eu trabalharia, sim, como diretora, caso fosse desafiada a fazer isso. Fiz um curso, né, Marta, que você também fez, também participou, tivemos juntas essa experiência, e eu gostei, sim, mas eu acredito que o meu lugar é no palco. Entre a direção e a atuação, o meu lugar, ele é atuando, assim. Acho que tem algumas especificidades na direção. Eu dirigiria, mas não é algo que eu busco me dedicar ao trabalho de interpretação e trabalhar como atriz. Nós vemos, às vezes, um ator, uma atriz, um artista que ele prefere, às vezes ele está indo muito bem como ator, de repente ele resolve ser um diretor. E aí ele abandona a carreira de ator para se dedicar à direção. Isso daí você considera também é um chamado ser diretor? É um chamado ser atriz? Acho que é mais um chamado interior, mas eu acredito que, no caso da direção, muitas vezes esse chamado acontece porque existe nas pessoas, por exemplo, às vezes grupos de jovens que participaram, por exemplo, do espetáculo Via Crucis. E aí eles querem continuar fazendo teatro. E eles acabam se unindo. Eles são todos atores. Mas há a necessidade de eleger um diretor dentro daquele coletivo. Então, muitas vezes, essa questão da direção, ela surge dessa necessidade emergente, porque é muito complicado você se autodirigir. Então, todo coletivo necessita dessa figura que vai olhar, vai ser o primeiro olhar do público, né, que é o diretor, e vai organizar as ideias. Então, eu acho que tem muito disso, a grande maioria dos casos, eu acredito que venha daí, mas tem também aquelas pessoas que têm uma predisposição maior a organizar tudo aquilo que vai para a cena. Mas é um dom, viu? Exige, pelo menos na visão de como eu acho que deve rolar aí uma direção, tem que ter um dom, tem que ter uma capacidade que nem todos nós temos, nem todos nós artistas temos essa habilidade. Você trabalhou coordenando projetos como Via Crucis e a Mostra de Teatro Cena Bárbara. Como é coordenar um projeto grande como Via Crucis? É um trabalho bastante árduo, porque quando a gente fala da coordenação de um projeto, a gente está falando de alguém que pensa desde a elaboração do projeto, de como ele vai ser realizado, em qual lei de incentivo ele vai ser aprovado, como serão realizadas as apresentações, como serão realizados os ensaios, quais serão as práticas, qual será o cronograma. É muita coisa. Exige que você realmente tenha conhecimento de causa. É uma área que eu também gosto muito e que eu fui me descobrindo nela, né? A área da produção cultural. E eu digo que é muito árduo, mas também é muito satisfatório. Mas você acaba sendo aquela pessoa que precisa obrigatoriamente saber de tudo que está acontecendo. Então, é uma grande exigência. Você precisa pensar em cada mínimo detalhe. E aí você aprende isso fazendo. Muitas vezes você acaba falhando em um ponto ou outro, mas que você vai melhorando a cada passo, a cada novo projeto. Eu coordeno também alguns projetos de circulação da companhia. A gente já fez projeto que a gente ia para cidades onde existia o maior número de refugiados aqui no estado de São Paulo. E aí, então, você tem todo esse processo, desde quando você vai para um outro lugar, né? Você tem que pensar em como os artistas vão, alimentação, hospedagem. Antes disso,
locar o teatro na cidade, entrar em contato com secretarias, entrar em contato com a Secretaria de Educação, para convidar o público, organizar a produção local, de mandar alguém para lá antes, para divulgar, para fazer toda essa ponte, para no dia chegar, organizar a montagem e apresentar. Então, são sempre muitos detalhes e que exigem que a gente esteja realmente envolvido e afim de fazer. Eu acredito muito nessa arte que é do afeto. Eu raramente trabalho com produtores externos nos meus trabalhos. Se eu trago alguém, é para fazer algo específico, mas somos nós, enquanto companhia, eu, enquanto diretora de produção, que tenho ali a noção, essa visão macro de tudo que vai acontecer no projeto. Como você vê Santa Bárbara na arte, no teatro? Nós temos excelentes artistas, diretores. Dentro do cenário da região, você acredita que Santa Bárbara está bem situada na parte de artes cênicas? Sim, eu acho que nós somos uma cidade que já tem se tornado referência nesse quesito, porque desde que eu me entendo como alguém que frequenta o teatro, desde as épocas de FETESB, da minha adolescência, sempre vi essa grande circulação de artistas, né, no município, um incentivo grande. Eu acredito que quanto mais se tem, mais se produz. Sempre que existe um projeto, desse projeto nascerá outro. Eu acredito que é por isso que nós somos tão plurais e tão potentes aqui no município. Então, a gente tem grupos aqui da cidade, como foi o caso do Diatos, foi o caso do Travessia, a Ciarte Móvel, que acabam viajando e levando o nome de Santa Bárbara para outros locais. A gente acaba circulando por muitos festivais, mostras, SESCs, a Cia Checkmate também tem uma história muito longa. Tudo isso dá para Santa Bárbara um título, né? Quando as outras cidades ouvem falar de Santa Bárbara, elas sempre vão se lembrar dos artistas que aqui estão, sabe? Por algum motivo. Em festivais de teatro, eu não sei se é Santa Bárbara, Santa Bárbara. Então, isso vai fazendo com que o município fique conhecido pelo país todo, assim, porque é um grupo que sai daqui e que leva para fora uma arte de qualidade. Então, entende-se que existe um fomento local, né? Uma efervescência aqui na cidade. Acho que a gente já teve tempos menos fervorosos, menos efervescentes, sabe? E hoje eu acho que a gente está retomando isso, graças à permanência de tantos projetos, graças à própria Mostra de Teatro Santa Bárbara, que vem crescendo, está na sua 6ª edição e já trouxe nomes importantíssimos do teatro para Santa Bárbara, fazendo esse reconhecimento do teatro realizado no interior do estado. Então, sim, eu acredito que somos um polo nas artes da cena e que isso dá pra gente um motivo de bastante orgulho, assim. E é por isso que a gente também sempre instiga uns aos outros para buscarmos, para pesquisarmos, para fazermos um teatro potente, para quando a gente sair daqui, nós sermos também referência. De todos os espetáculos que você participou, que você seja como atriz, como diretora de produção, como coordenadora, tirando o Via Crucis, que é uma superprodução, podemos dizer que é uma superprodução, porque não são só nem 10 atores. Quantos atores mais ou menos participam no Via Crucis? Média de 120, 130 por ano. Podemos considerar que é uma superprodução, não é uma produção. Ah, sim. Então, tirando o Via Crucis, de todos os projetos que você participou, qual aquele que mais te marcou? Nossa, olha, Marta, essa é uma pergunta bastante difícil, porque acho que cada espetáculo e cada projeto tem uma especificidade, assim, né? Então, eu posso citar alguns, assim, mas um que logicamente fica muito na memória e acho que fez história é o musical Santa Bárbara 200 anos, que foi uma ideia que nasceu da gente mesmo, né? De fazer questão de celebrar essa história do nosso município bicentenário através da arte, que é aquilo que a gente tanto ama e que está totalmente entrelaçada à história do município e da nossa trajetória de vida. Então, acho que esse é um espetáculo que marcou bastante, tanto como atriz, tanto como diretora de produção. Mas, por exemplo, se eu citar o próprio espetáculo N, nós fizemos um projeto de circulação onde a gente visitou, onde a gente passou pelas cidades do estado de São Paulo, onde existia um maior número de refugiados, até
até 2018, que foi o ano que a gente fez essa circulação, e cidades que foram fundadas por conta da imigração oriunda das guerras. Então, acho que esse projeto também ele foi muito interessante, muito importante, porque o espetáculo traz, né, essa questão de que todos nós somos refugiados de terra ou de alma. Então, nos coloca muito num lugar de humanidade, né? Acho que a busca do teatro é sempre essa, trabalhar essa sensibilidade. O projeto também foi muito encantador. E um outro foi uma circulação que nós fizemos do Broto, o espetáculo O Broto, do Grupo de Atos. Também circulamos por municípios que tinham até 5 mil habitantes. Então, assim, isso me marcou bastante porque era muito diferente, sabe? A forma afetuosa com a qual a gente era recebido por pessoas que realmente não tinham contato com o teatro, porque as cidadezinhas não tinham, né, a estrutura teatral. Então, aquilo envolvia de uma maneira bastante potente. E a Mostra de Teatro Santa Bárbara, né, que eu não posso deixar de citar, que nasceu de um sonho do Grupo de Atos. Ela nasceu justamente quando a gente estava com um cenário cultural local bastante deficitário, porque a maioria dos projetos teatrais, eles tinham entrado em pausa, não existia uma efervescência tão grande. É lógico que o espetáculo Via Cruz continuava vivo, porque esse permanece sempre, mas não existia mais mostra local, não existia Prêmio Manuel Lira, e a gente circulava muito com o Broto nessa época, e a gente percebia que existiam muitos municípios que faziam festivais, às vezes sem dinheiro nenhum, só na parceria, sabe? E a gente, então, começou a criar coragem, começou a entender que a gente também era capaz de fazer mesmo sem recurso. E aí a mostra nasceu desse desejo. Então, na primeira edição, a gente conseguiu ser contemplado num edital municipal de R$ 8.000. A primeira mostra, a gente tinha esse recurso para fazer acontecer, e a gente conseguiu fazer 6 dias de programação, trouxemos muitos grupos, parceiros, que alguns vieram através de PROAC, outros vieram com cachê, mas fizemos acontecer. E aí, dali, desse primeiro passo, a gente foi seguindo e crescendo, né? Porque é a coragem de dar o primeiro passo e agora não retroceder mais. Então, acho que é um projeto muito especial, onde a gente conseguiu, por exemplo, na 6ª edição, ter mais de 20 espetáculos acontecendo de grupos do estado inteiro. Então, também é muito importante pra gente. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a Laís Ramires, atriz, diretora de produção e coordenadora de projetos de teatro. Laís, você falou de leis de incentivos. Você não fala um pouquinho para a gente sobre a lei Aldir Blanc? Eu vou tentar ser bem sucinta e bem simplista até mesmo na minha explicação. Eu acho que a importância dessa lei, ela é justamente fazer com que o recurso chegue em todos os trabalhadores da cultura. A gente vem de um contexto de pandemia, onde nós tivemos o ano de 2020 praticamente zerado em termos de fomento, né? Então, essa necessidade dos artistas, ela era emergente demais. Essa lei veio de uma luta da classe artística, de uma luta política, onde os deputados conseguiram, então, aprovar o direcionamento de recursos através da Lei Aldir Blanc para os municípios e estados. Então, isso foi resultado de uma luta muito incessante. É importante que todos os artistas que desejam, né, viver da sua arte, estar ligados e engajados e antenados ao que acontece politicamente. Então, isso foi a prova de que quando há uma união de muitas forças, as coisas podem acontecer. Então, a gente teve apenas um voto contrário na Câmara dos Deputados. Então, a lei foi aprovada praticamente com unanimidade. E ela fez esse direcionamento, então, de recursos, que foi feito um cálculo com o número de habitantes dos municípios. Todos os municípios tiveram o direito de receber o recurso
recurso da lei. Muitos municípios não conseguiram executar. Por quê? Porque foi uma lei, tudo construído muito rápido, e ao mesmo tempo em que ela estava sendo executada, a gente estava ainda tentando descobrir como fazer, né, para que tudo ficasse dentro da legalidade. Mas foi um recurso cujo objetivo era chegar no trabalhador da cultura, que passou o ano todo sem conseguir ser remunerado pelo seu trabalho. Eu não digo que a gente não trabalhou, porque a gente trabalhou muito em 2020, tentando nos reinventar, mas nós tivemos pouco reconhecimento financeiro por isso. Então, a gente viu muitos espaços sendo fechados. Essa lei veio para isso, para auxiliar artistas, trabalhadores da cultura. Então, ela tem 3 faixas. A dos trabalhadores da cultura, que é uma renda emergencial, que é inclusive o mesmo valor que foi destinado da renda emergencial do governo federal, que era um auxílio de R$ 600 por alguns meses. Temos o inciso 2, que era para auxiliar espaços culturais, e o inciso 3, que era para ser usado em editais para artistas, para projetos culturais. Então, cada município executou a sua maneira. Tiveram municípios que, infelizmente, não conseguiram executar, que não conseguiram alinhar o seu setor jurídico, o seu setor da Secretaria de Cultura. Então, envolveu realmente a dedicação de muita gente. Aqui no município, nós conseguimos fazer acontecer, né? Graças às meninas da comissão, ao empenho do próprio secretário e de toda a equipe. Então, realmente, Santa Bárbara executou. Foi uma verba que a gente nunca tinha visto antes. O município recebeu R$ 1.300.000 para os trabalhadores da cultura, para o setor cultural. É histórico. E deveria, na minha opinião, ocorrer todos os anos, porque é o que faz com que a gente consiga produzir, né? Agora, o que acontece? Muitos municípios não conseguiram executar, o Estado também não executou 100%, mas agora houve, então, a prorrogação para que os municípios que não conseguiram executar, executem. E o próprio Estado também execute o que ficou de saldo para ele. A minha dica para quem está aí, não participou da Aldir Blanc, ou até tenha participado, né, tenha conseguido ter projetos contemplados ou ser subsidiado nos espaços, é de que o PROAC, do governo do estado de São Paulo, ele está lançando, essa semana, novos editais do PROAC Lab, que eles chamam, né, que é o PROAC da Lei Aldir Blanc. É uma chance para todo mundo, somente não poderão participar na Lei Aldir Blanc, no PROAC Lab, aqueles que foram premiados no PROAC Lab 2020, mas a premiação era apenas uma das categorias. Então, o PROAC, ele criou lá várias linhas. Então, ele pegou o recurso do governo federal e ele criou as linhas de direcionamento. Então, dentro de cada linha, você poderia ali concorrer com os seus projetos. É uma grande chance para todo mundo. Assim, eu, como artista, como atriz, diretora de produção, estou executando vários projetos, porque nós conseguimos ser contemplados no PROAC Lab. Inclusive, a Mostra de Teatro Santa Bárbara 2021 ocorreu com recursos do PROAC Lab, e foi, sem dúvida, um recurso muito bem aproveitado. Tem chance para todo mundo, viu? Porque tem bastante recurso ainda disponível. Então, o PROAC está lançando 3 frentes diferentes e tem 45 dias aí para se inscrever. Essa é a hora. Laís, qual a dica que você daria para alguém que está pensando em fazer parte das artes cênicas, em fazer parte do teatro, seja como ator, seja como diretor, como produtor? Qual a dica que você daria? Experimente e exercite. Então, por exemplo, às vezes a gente acha que a gente quer trabalhar com teatro, mas a hora que a gente começa de fato a vivenciar essa experiência, a experiência de grupo, a experiência de não saber o que vai ser amanhã, de ter que fazer a própria produção e tudo mais, a gente percebe que às vezes não é pra gente. Às vezes a gente faz teatro, né, pratica outras vertentes aí das artes, porém como um hobby, né? Como algo para nos satisfazer apenas. Há diferença entre as duas coisas, entre o trabalhador da cultura e aquela pessoa que está ali nas artes para ter uma experiência. Não condeno nenhuma delas, mas eu acho que a pessoa precisa estar bastante consciente daquilo que ela deseja quando ela escolhe realmente se dedicar ao teatro. E não dá para fazer teatro meia boca, sabe? Ou você faz ou você não faz. Então, se você decide viver disso, decide fazer teatro sério, exige
tudo aquilo que eu falei, é um sacerdócio, né? Às vezes a gente acaba deixando muitos outros setores da nossa vida de lado, porque a gente está ali no teatro, a gente às vezes não tem hora, é um trabalho que não acaba na sala de ensaio. Então, você terminou o ensaio, você vai para sua casa, você continua trabalhando, continua pensando, continua estudando, pesquisando. É árduo, é um trabalho intenso. Então, se você está preparado, tá afim, vai na fé. Acredito que toda pessoa deveria ter a experiência, viver a experiência de fazer teatro pelo menos uma vez na vida. Pode ser libertador para algumas pessoas, porque para outras pode ser terrível, mas é uma experiência muito válida e que vai trazer muitas consciências. Você acaba tendo noções e compreensões que às vezes sem o teatro você talvez não tivesse, né? A sua consciência de sociedade, ela vai se tornando um pouco mais latente quando você experiencia uma prática teatral. E aí, agora, se você quer realmente encarar o teatro enquanto profissão, exige que você tenha uma dedicação integral, porque é impossível fazer um bom teatro se você não está inteiramente entregue. Já ouvi falar que o teatro, ele é modificador. Você concorda com isso? Totalmente. Não só te modifica, ele te revela. E acho que se ele não te modificar, ele não vai modificar ninguém. Se ele não te transformar, ele não vai transformar ninguém. Então, a primeira pessoa a ser tocada, a ser envolvida por todo aquele processo é o ator. Eu acredito no teatro como essa ferramenta de transformação. Ela começa nos transformando para transformar o outro. Quando você escolhe a arte para falar alguma coisa, ela acontece de uma forma muito mais potente, porque é onde a gente se identifica. A gente permite que a pessoa ela identifique-se com aquele sentimento, com aquela sensação, com aquela imagem, e aí a partir disso ela pensa e age diferente. Quando a gente escolhe uma temática, a gente está sempre pensando no que ela vai causar e o porquê a gente quer falar sobre isso, né? O porquê é importante falar sobre as temáticas que a gente escolhe. Por exemplo, a gente tem um último trabalho que nós estreamos muito recentemente, que foi o espetáculo Trovoa, e ele fala sobre as angústias da fase adolescente. A gente acredita que existe um abismo entre a vida adolescente e a vida adulta, e essas duas pontas, nessa incompreensão, elas acabam ficando muito solitárias e incompreendidas. Isso nasceu do quê? A gente teve contato com a história de um garoto que se suicidou, incentivado por outros adolescentes na internet, e ele era músico, porém as suas canções só foram descobertas após o seu suicídio. E isso levantou pra gente muitas questões e uma preocupação muito grande com o número de suicídios crescendo cada vez mais entre jovens, e aí a gente então decidiu falar com esses jovens de alguma forma, e não sobre morrer, mas sobre viver. Então a gente foi pesquisar sobre a adolescência, a gente fez um mergulho na nossa própria adolescência, conseguimos fazer um espetáculo que realmente dialoga com esse público jovem. Quando você escolhe isso como a sua forma de se comunicar com o mundo, é transformador. Nós estivemos batendo um papo com a Laís Ramírez, que é atriz, diretora de produção e coordenadora de projetos de teatro. Eu agradeço a você, Laís, por bater um papo aqui conosco no Multidom, e eu queria que você deixasse aí um alô para o pessoal que está nos ouvindo. Eu agradeço, Marta, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo. A gente sempre tem muita coisa para falar, né? E aí, se deixar aqui, a gente vai falando por horas. Eu deixo um recado aqui para todo mundo para estar realmente muito ligado a tudo aquilo que acontece ao seu redor, porque é isso que nos transforma. Olhar para o outro, né, de uma forma empática. Use da arte para fazer isso. Então, vocês têm muitas oportunidades, inclusive aqui em Santa Bárbara mesmo. Aproxime-se dos artistas, do fazer artístico, deixe-se levar por essa onda que a arte nos proporciona. Aproveito para deixar um convite para quem está nos ouvindo para seguir as redes sociais da nossa companhia, Cia Arte Móvel, tanto no Instagram quanto no Facebook, com várias atividades ao longo aí do ano, e também as redes lá da Secretaria de Cultura de Santa Bárbara, que também ocorrem muitas
muitas coisas, acompanhem, deixem-se levar por essa onda da arte, porque é ela que tem nos salvado durante toda essa pandemia e é ela que nos salva sempre, porque ela nos diz a verdade de uma forma poética e nos dá força para seguir. Muito bem, Laís. Agradeço mais uma vez e até o próximo bate-papo nosso. Até, espero que seja logo. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.